Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nossa edição de hoje incursiona em um dos períodos mais tenebrosos da história do Brasil, a ditadura militar que durou de 1964 a 85. Vamos falar sobre um livro de confissões de um assassino que agia a serviço da repressão, o delegado Cláudio Guerra. Participam do nosso programa os jornalistas Rogério Medeiros e Marcelo Neto, que entrevistaram o matador e escreveram o livro, e além de Rose Nogueira, presidente do grupo Tortura Nunca Mais em São Paulo. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador através do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. Enquanto a CPI do Cachoeira tenta incriminar jornalistas, os jornalistas revelam como os parlamentares estão preparando suas pizzas. O repórter cinegrafista do SBT, Joaquim Alves dos Santos, deveria gravar imagens da CPI, mas preferiu mostrar textos e, com a teleobjetiva, registrou a troca telefônica de e-mails nos quais o deputado Cândido Vacareza promete blindar o governador Sérgio Cabral Filho. Vacareza agrediu o decoro, a gramática e a busca da verdade. O olho vivo de cinegrafistas e fotógrafos de Brasília não vem de hoje. Em 2007, um fotógrafo do Globo, Roberto Stucker, registrou uma troca de mensagens entre os ministros do STF, Carmen Lúcia, e Ricardo Lewandowski. Nos textos, os dois comentavam, inclusive, seus votos. Em 1985, durante uma sessão na Câmara dos Deputados, o fotógrafo Luciano Andrade flagrou alguns políticos votando por colegas que não estavam no plenário e ficaram conhecidos como os pianistas do Congresso. A punição pela quebra do decoro foi apenas uma censura por escrito, nada mais. Um dos principais vilões da Conferência Rio+20 será certamente o automóvel, que congestiona as cidades, polui a atmosfera e prejudica o transporte público. Mas a indústria automobilística é uma das maiores financiadoras da mídia. Este comercial, estrelado pelo técnico Bernardinho, está se tornando um clássico sobre as contradições dos meios de comunicação. Vamos lá! Tá comendo essa cidadinha de terra, rapaz! Força, mete força nisso aí! Vamos! Força, vamos! Depois disso, como explicar que a mídia é a favor do controle das emissões de gás carbônico? Nossa agenda de preocupações foi enriquecida no último domingo com as revelações da apresentadora Xuxa Meneghel sobre os abusos sexuais que sofreu quando criança por parte de adultos próximos da sua família. Quase meia hora no Fantástico, 8 minutos no Jornal Nacional de ontem, apoio da ministra de Políticas para as Mulheres, as confissões de Xuxa tomaram conta do país. Logo surgiram os críticos contumazes da Globo, alegando que foi uma jogada para aumentar a audiência. Foi um dramático alerta para a violência que campeia não apenas nas ruas, mas também no recesso dos lares da classe média. Nas charges desta semana, a instalação da Comissão da Verdade esteve em alta. Para os desenhistas, é um novo facho de luz sobre a história do Brasil. Uma iniciativa que está deixando muita gente apreensiva com os resultados e que pode trazer lembranças que, para alguns, mereciam ser esquecidas. Um livro para não esquecer. Um tremendo safanão naqueles que acham que a Comissão da Verdade é inútil e o passado passou. Memórias de uma Guerra Suja é a confissão de um carrasco a serviço da repressão política. Cláudio Guerra, ex-delegado do DOPS, a dois jornalistas experimentados, Marcelo Neto e Rogério Medeiros.
um documento cuja veracidade ainda precisa ser comprovada. Porém, mesmo que seja inventado no todo ou em parte, é uma pauta minuciosa. Mapa da Casa de Horrores para ser seguido, verificado e chorado. Trata-se de um dos relatórios mais tenebrosos já aparecidos sobre o período final do regime militar, quando a linha dura manifestava tanto ódio à destruição prometida pelo general Geisel, quanto àqueles que pegaram em armas contra o regime militar. Deste livro sai um Brasil irreconhecível, que só se reconhecerá quando for devidamente apurado o que aqui está contado com tantos detalhes. É possível que a prioridade da Comissão da Verdade seja desvendar o que aconteceu com os desaparecidos, mas os corpos incinerados por Cláudio Guerra numa usina de açúcar em Campos, estado do Rio, jamais serão resgatados. Cabe a nós e a todos os buscadores da verdade o resgate de suas histórias. Este Observatório da Imprensa compromete-se em levar esta busca até o fim. Saber do paradeiro dessas pessoas e não revelá-lo à sociedade já estava me atormentando há muito tempo. Eu sei que cada uma dessas pessoas tem uma família que merece saber a verdade, por pior que ela seja. E se tive coragem, por ideologia, de fazer o que fiz, agora eu preciso ter a mesma coragem para contar o que foi feito. Em 15 anos, o ex-delegado Cláudio Guerra teria participado de 100 de mortes de adversários da ditadura militar. Guerra teria atuado como matador e chegado ao posto de estrategista do SNI. O livro lança luz sobre os bastidores das operações Condor e Bandeirantes e traz novas informações sobre episódios marcantes, como o caso Rio Centro, o assassinato do jornalista Alexandre von Baumgarten e a morte do temido delegado do DOPS, Sérgio Fleury. Esses relatos podem vir a dar alguma pista em relação ao que nós mais queremos, que é o paradeiro dos desaparecidos, né? Essa é a grande ferida ainda não cicatrizada aqui na história da democracia brasileira. Também não se deve aceitar de plano tudo que está sendo relatado, né? Temos aí a Polícia Federal, temos o Ministério Público Federal. Acho que esses órgãos devem, a partir de relatos como esse, iniciarem aí uma investigação. No caso Zuzu Ângel, Guerra afirma que a morte da estilista foi forjada. Esse livro sobre a minha mãe não conta grande novidade, mas tem uma coisa que abre uma linha de investigação, se for real. É que nas fotos que há do inquérito, tem um coronel Perdigão que era da repressão. E que a repressão, quando matava, tinha o hábito de os próprios assassinos que matavam depois periciarem, fazerem autópsia, perícia dos ditos acidentes. E que isso teria acontecido com a Zuzu Ângel. Para mim, que achava tão improvável, tão duro, tão terrível que minha mãe tivesse sido mesmo assassinada. Quando a gente desperta para a realidade. E a maldade não é só de quem pratica a maldade, não. É dessa psicopatia generalizada, daqueles que apoiaram aquilo. O livro narra como a equipe de Cláudio Guerra tentou dificultar a abertura política com uma série de atentados à bomba. O ex-delegado comandou um atentado no prédio do jornal O Estado de São Paulo e arquitetou um ataque ao Jornal do Brasil, ação desarticulada por ordem do general Golbery Couto e Silva. Um dos pontos mais chocantes do livro é o relato da incineração de 10 corpos de presos políticos em uma usina de açúcar em Campos, no norte fluminense. Entre as vítimas estariam Ana Rosa Kuczynski e seu marido Wilson Silva. O forno da usina era enorme
ideal para transformar em cinzas qualquer vestígio humano. E o melhor para eles, pertencia a uma única família. Não havia sócios. Logo, qualquer envolvimento de outras pessoas, além da família Ribeiro, estaria descartado. Será que uma perícia especializada teria como achar vestígios de corpos humanos, mesmo depois de tantos anos? As confissões do ex-delegado podem ajudar a elucidar crimes que serão examinados pela Comissão da Verdade, instalada pela presidenta Dilma Rousseff na semana passada. Nós não podemos mais conviver com a situação de que pessoas nesse país desapareçam e nós não temos notícia do paradeiro delas. É uma ferida que não quer fechar. Esse pessoal tem o direito de saber o que foi feito dos corpos. E não só isso, tem o direito de saber as circunstâncias em que eles foram mortos. Eu tenho um temor de que, devido às limitações do Estatuto da Comissão, como ela foi definida, das suas atribuições, e as limitações do meio circundante, da mídia convencional, que não tem muito interesse também em fazer disso um assunto, essa comissão, ela acaba emitindo um relatório em si, talvez, importante, chocante, e, por sua vez, pelo fato dela ter emitido esse relatório, ter trabalhado 2 anos ou 3 anos, nunca mais vai falar no assunto. A comissão irá apurar violações aos direitos humanos durante a ditadura militar e tem como foco os desaparecidos, como o deputado Rubens Paiva. Eu acho que muitas pessoas vão falar e vão trazer a verdade. Eu não sei se a gente vai encontrar documentos físicos disso, tá certo? O registro, né, do que foi feito fisicamente, papéis, etc. Não sei. Mas a história oral e a memória, né, ou os corpos, se a gente descobrir onde estão, eu acho que sim, claro que sim. Em nome da minha família, espero que sim. O Brasil é capaz de enfrentar essa verdade, é capaz de reconstruir uma memória que nos permita dizer tortura nunca mais. Enquanto a história do Brasil não for escrita da maneira adequada, enquanto essa comissão da verdade não funcionar e não mostrar a verdade, nós estamos à mercê de quantas verdades quiserem contar, da maneira que quiserem contar. Estão conosco para falar sobre o livro Memórias de uma Guerra Suja, os seus autores, os jornalistas Marcelo Neto, que está em Brasília, e Rogério Medeiros, aqui ao meu lado, no Rio de Janeiro. Além da presidente do grupo Tortura Nunca Mais, em São Paulo, Rose Nogueira. Eu vou começar com o Rogério Medeiros, que, digamos, pegou a história do seu início, vive até hoje no Espírito Santo, onde vive também o assassino, o matador, e eu queria que você contasse essa história de uma forma bem compacta, porque só em 1 hora a gente não vai conseguir esgotar tudo que vocês suscitaram aqui com este livro memorável.